Fala aí galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? A gente está aqui resolvendo a prova da AFA 2019, deixa eu colar aqui, 2019/2020, sim. Essa questão que a gente vai estar resolvendo hoje, só para te lembrar, antes de a gente dar o bizu ali, daqui a pouco a gente vai ver o bizu do guerreiro. Questão de número 57, questão muito bacana, tá? Essa questão aqui vai tratar do assunto lente, uma lente convergente que o cara coloca aí na questão, e a gente tem também um espelho, um espelho côncavo. Tenente, mas vem cá, o que a gente vai fazer de início? De início eu vou dar aqui fazer uma revisãozinha breve, bem rápida, pra gente não gastar muito tempo, tá? Mas antes disso, eu quero saber o seguinte: você que está me assistindo, já é inscrito no canal? Tenente, tá apontando para onde? Tô apontando aqui, nesse cantinho aqui existe um assine o canal. Tenente, eu vou ter que pagar quanto? Para de palhaçada, guerreiro, é de graça isso aqui. Se inscreve no canal para você poder estar recebendo. É claro, tem que clicar no sininho também, né? Para você poder estar recebendo todas as notificações sobre os vídeos novos. Vale lembrar que eu tenho colocado pelo menos 2 vídeos por semana, né? Na terça-feira dessa semana, hoje é terça na verdade, acabei de postar um vídeo, estou gravando um outro para postar lá para quinta-feira, no máximo na sexta-feira, beleza? Agora, você precisa fazer sua parte, compartilhe esse vídeo, assine, se inscreva no canal, clica no sininho e, guerreiro, não sei se você já deu o joinha, cara, se não deu, dá esse joinha, guerreiro. É muito trabalho, gente, olha, vou te falar, hein? Tem outros professores também que gravam, a galera a gente gasta um tempo do nosso dia para fazer isso, dá muito trabalho, então contribua aí, né? Quando você faz isso, você se mostra ser grato, você passa a ser uma pessoa grata quando você dá o like, quando você compartilha, se assina no canal, né? Você mostra aí que você está gostando do trabalho e está sendo grato com o Tenente, beleza? Tamo junto. Tenente, o que a gente tem que saber para resolver essa questão? Cara, de início, espelho côncavo. Se você não lembra, tá? O espelho côncavo, ele sempre vai produzir 5 imagens, né? 5 imagens, o espelho côncavo. A gente sabe que existe o espelho convexo. Já o espelho convexo, né, devido os raios, né, de luz, existe eu não vou entrar a fundo, mas assim, diferentemente do espelho côncavo, que pode ter 5 imagens devido à posição do objeto em relação ao espelho, quando a gente fala pensando no espelho convexo, só podemos ter uma única imagem. Então, espelho côncavo, 5 imagens, espelho convexo, uma única imagem. Por quê, Tenente? Por causa da posição do objeto em relação ao espelho. A gente só tem a formação de uma única imagem, né? Tenente, mas vem cá. O que eu preciso saber sobre o espelho côncavo para resolver essa questão? Cara, aí tu vai ter que lembrar das equações que são básicas. E a gente pode também tanto utilizar para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Não sei se você lembra, uma coisa principal aqui logo que a gente tem que saber, sempre, o nosso foco é metade do raio, né, de curvatura do espelho. Então o foco de um espelho sempre vai ser metade do raio de curvatura. Pensando no espelho côncavo, esse foco é positivo, tá? Tenente, mas o que eu preciso saber sobre o espelho côncavo? Isso aqui, essa equação bem famosa, já ouviu falar na equação da fimose? Fimose, Tenente, uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha. Ou ainda, tem gente que fala que uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Tenente, essa equação aqui, o que a gente tem relacionando aqui, né? Quem são essas letras? Foco do espelho, posição do objeto em relação ao espelho, né? A distância do objeto ao espelho, e aqui a distância da imagem até o espelho, tá ok? Tenente, essas duas equações servem para quê? Tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo. Agora, existe uma outra equação que poucos professores, assim, o camarada que está estudando para ENITA, para AFA, Escola Naval, EFON, com certeza, né, o professor fala sobre essa outra equação, que é muito importante. Mas, às vezes, se o camarada estiver estudando lá, o professor
não está dando gás na marca, não é um professor mais experiente, o professor às vezes termina não falando sobre essa equação. Mas ó, existe uma equação que vai relacionar todos esses caras aqui, na verdade tirando o P', mas vai relacionar F com P com o aumento da imagem. Já vou falar no aumento da imagem? Ah, tenente, quando a gente bota um objeto na frente do espelho côncavo, essa imagem pode aumentar? Sim, pode aumentar e pode diminuir. Existe uma equação chamada equação do aumento, tá? Aumento linear, que é dada por I sobre O ou menos P' sobre P. Olha o gás aí, guerreiro. Vai comprar gás? Eu não vou comprar gás, não. Tô com gás já reserva ali. Mas tá doido? Tenente, o que a gente tem aqui, ó? Equação do aumento. Essa equação que o senhor está dizendo que às vezes o professor não fala, não. Essa aqui o professor fala. Normalmente, ó, ele dá essa equação, essa e essa. Mas existe uma outra que às vezes é pouco discutida em sala de aula, né? Existe uma demonstração, não vou fazer isso para a gente não perder muito tempo, mas tem como a gente relacionar F, P e A. Sério, tenente? Sim. E às vezes é o que você precisa para resolver uma questão mais rápido, né? Porque às vezes o cara no problema te dá o F, te dá o P, e ele quer que você calcule o aumento. E aí por essa equação ou essa relacionada com A, você não consegue. Então, deixa eu te dar um bizu. Essa equação é maravilhosa, hein? Aumento é igual a F sobre F menos P. Tenente, tem como demonstrar essa equação? Com certeza. Por exemplo, se você quiser, você pega esse A, que é igual a menos P' sobre P, isola o P', né? Isola o P' e joga dentro dessa equação aqui, ó, dentro de P'. Aí você encontra aquela equação. Dá um trabalhozinho algébrico ali, mas você consegue, com certeza. Tenente, então tá aqui o nosso espelho côncavo, não é isso? Sim. Ou espelho convexo. Todas essas equações, ó, no total aqui, ó, temos aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 equações muito importantes. Isso aqui vale para espelho côncavo, espelho convexo e não vou mentir para você, também vale para lente. Que isso, tenente? Lentes? Exatamente, tá? Vale lembrar aqui, não sei se você lembra, né? Toda vez que a gente fala de espelho côncavo, né, e quando a gente vai estudar lá lentes convergentes, ó, côncavo, se eu estiver falando de lentes, ó, lente convergente, olha aqui, o que tem a ver, tenente, isso? A lente convergente, o estudo que a gente faz, ele é muito similar com o espelho côncavo, né? Eu sempre digo para o meu aluno, se você já tem espelho côncavo em mente, quando a gente tratar da lente convergente, meu amigo, acabou, você vai sempre lembrar do espelho côncavo, não precisa saber muita... Tenente, eu preciso gravar um monte de coisa na lente convergente? Não, você só vai utilizar as informações praticamente do espelho côncavo. Agora, uma lente vai ser convergente quando, tenente? Normalmente, a gente trabalha com lentes convergentes, são as lentes de bordos finos, né? São as lentes delgadas, as lentes mais fininhas. Isso quando a gente está pensando em quê? Numa lente, por exemplo, de vidro, né? Que o índice de refração ele é maior, colocado dentro de um meio, que por exemplo é o ar, onde o índice de refração é menor. Então, toda vez que eu tenho uma lente delgada, ou seja, de bordos finos, colocadas, se ela for de vidro, colocada dentro do ar, como o índice de refração da lente é maior do que o do meio, a gente tem ela sendo uma lente convergente. Quase sempre, em quase todos os problemas, é isso que acontece. Se o cara quiser dificultar, ele pode sim pegar, às vezes, uma lente, né, e colocar ela dentro de um meio com um índice de refração maior. Aí, meu amigo, a lente de bordo fino não vai agir como lente convergente, beleza? Aí seria as lentes de bordo espessos, né? Tranquilo? Mas quase sempre lente convergente está ligado a uma lente delgada. Tranquilo? Tenente, então o senhor está dizendo aqui, ó, tá vendo essa equação? Essas equações todas serão válidas também para quando a gente estiver tratando aqui de lente. Tenente, o que a gente vai fazer? Cara, vamos resolver a questão 57 da AFA. Essa questão é uma questão que tem um texto grande, que pelo texto pode dificultar, ele bota lá um pouco de movimento harmônico, cara, que você nem vai precisar disso para resolver o problema, não. Não, tenente, não.
A gente vai resolver utilizando apenas essa equação. Sério, Tenente? Sério. Eu vou te dizer uma coisa, muitos alunos com certeza erraram essa questão por não saber isso aqui, ou ainda por ficarem viajando achando que era uma questão de MHS. Mas não, é praticamente uma questão apenas de ótica, realmente, tá bom? Vem com o Tenente, vamos resolver a questão 57. Então vamos lá, galera. Agora, nesse momento, antes de eu ler a questão, vou te lembrar de novo. Se você está pegando aqui o vídeo pela metade, se inscreva no canal. Chegou agora? Se inscreva no canal, né? Ative as notificações, o sininho ali e já dá um like nesse vídeo para o Tenente Peçanha ficar feliz. Vem comigo. Questão 57 diz assim: um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, cuja equação da posição é y igual a A cosseno de ômega t, é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo de raio de curvatura igual a 8A e a uma distância 3A desse espelho. Melhor, tem que melhorar essa leitura, hein? Vamos lá. Um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada, ou seja, produzida, né, pelo espelho, e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada L, de distância focal A, maiúsculo, né, um Azão aí, e índice de refração n igual a 2, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Aí ele dá as duas figuras, né? A figura 1 aí você está vendo, seria o espelho côncavo, e a figura 2 seria a nossa lente aí delgada, né? Uma lente de bordos finos aqui, como expliquei agora há pouco. Ela é uma lente aqui convergente. Tenente, o que ele diz? Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo que oscila, né? E que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo, de índice de refração igual a 1. Aí ele fala, olha, nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1, né, A2 dividido por A1, de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho é... Vamos lá. Vem com o Tenente aqui. Muita informação, tá? Pra quê, Tenente? Pra te confundir. Sério, Tenente? Sim. Eu vou fazer agora uma leitura seletiva. O que seria uma leitura seletiva, Tenente? A gente vai pegar o que de fato é importante para resolver o problema. Safo. Vem comigo então, devagarzinho, tá? Eu vou estar lendo aqui, não vou botar mais a figura, né? A imagem aí da questão, mas você vai acompanhar comigo. Ó, um objeto pontual, então é como se fosse um pontozinho, né, de luz, tá? Pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, cuja equação da posição é y igual a A cosseno de ômega t. Isso a gente não vai precisar para resolver o problema, tá? Ele diz que é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo. Opa, um espelho côncavo. De raio de curvatura igual a 8A. Então vamos lá. Isso aqui é importante. Qual é o raio de curvatura do nosso espelho, Tenente? Espelho côncavo. Ele acabou de falar para a gente que o raio de curvatura vale 8A, né? Ele diz que esse objeto está disposto paralelamente a uma distância 3A desse espelho. Cara, se o objeto está a uma distância 3A desse espelho, você concorda comigo que ele está falando para a gente o seguinte, olha, objeto, distância do objeto ao espelho vale 3A. Tranquilo? Duas coisas bem importantes já para a gente. Tratando aqui do espelho côncavo, ele já me deu essas duas informações. De cara, eu já posso pegar isso aqui, ó, tá vendo esse raio?
Normalmente a gente utiliza nas equações o foco. E eu te expliquei hoje, né, agora há pouquinho, que o foco, na verdade, é quem? É o raio sobre 2, é metade do raio. Ou seja, pega o 8A e divide por 2, dá quanto? 4A. Então eu já tenho foco e tenho o P, né, que é a distância do objeto até o espelho. E aí ele diz o seguinte, que esse objeto luminoso ele fica oscilando. Você já viu a figura, né? Um ponto luminoso que vai oscilar. Aí diz assim, ó, um observador visualiza a imagem desse objeto, né, conjugada, ou seja, a imagem produzida pelo espelho, e mede a amplitude A1. Vamos lá. Então, um observador, ele vai ficar olhando ali, né, a imagem que é produzida pelo objeto. O objeto ele oscila na frente do espelho, mas a imagem, né, ele vai ter uma amplitude de oscilação, o objeto, na frente do nosso espelho. Só que a imagem que a gente vai ter também uma amplitude. O observador não está ligando com a amplitude do objeto, mas sim para a amplitude da imagem. Ele mede isso. Tá? Vale lembrar que essa amplitude da imagem é como se fosse para a gente o aumento. O aumento que o nosso objeto, né, a amplitude do objeto foi uma. A imagem vai ter uma outra amplitude, né, vai ter uma outra amplitude de oscilação. Note que essa amplitude de oscilação é a própria amplitude da imagem em relação ao objeto, que é o A1. Aí ele fala o seguinte, que o cara mede essa amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Frequência de oscilação tem nada a ver. Tenente, mas é um movimento harmônico simples, que a gente não vai precisar utilizar nada para resolver, nada disso para resolver. Tenente, o que ele fala? Olha, trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica, convergente, delgada, então aqui foi o espelho côncavo. Vamos agora falar da lente convergente. Tá. Aí ele fala o seguinte, trocando-se, né, por uma lente esférica delgada de distância focal A. Qual é o foco, tenente, dessa lente? Lente convergente. Distância focal A, né? E índice de refração N igual a 2, não vamos precisar desse índice de refração, tá bom? Ele diz o seguinte, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante. Então, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada pela lente, né, do objeto oscilante e mede a amplitude A2. Então, o cara aqui mediu uma amplitude A2. A imagem no espelho côncavo do objeto oscilante teve uma amplitude A1. A imagem do objeto oscilante na frente de uma lente convergente teve uma amplitude A2, que foi observada pelo observador, é claro. E ele diz que ele também mediu a frequência do movimento da imagem. Isso a gente não precisa, né? Aí ele fala mais, ó, considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo, que oscila, e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo, de índice de refração igual a 1. Aí está um detalhe importante. Sim, lembra que ele falou lá do N igual a 2? Falou, tenente. Ele falou que a tua lente tem um índice de refração N igual a 2. A lente convergente, né? Na verdade, apesar que ele já falou no início que a lente era convergente. Então, na verdade, de fato, nem precisava dele falar do N igual a 2 e do N igual a 1. Mas se ele não tivesse dito que a lente era convergente, só dito o seguinte, uma lente delgada de índice de refração igual a 2, colocada no meio de índice de refração igual a 1, aí sim, eu teria que utilizar esses, lembra que eu dei o bizu no início da aula? Eu teria que utilizar esses índices de refração para saber se a lente delgada iria agir como convergente ou divergente. Mas como ele já tinha dito, né? Uma lente convergente delgada. Pô, não precisava falar do N igual a 2, N igual a 1. Só fez isso para te confundir aí e tentar te levar a pensar numa outra equação, às vezes, para tentar resolver um problema que não precisaria de uma outra equação. Só para te confundir, beleza? Então ele fala assim, ó, nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1,
as razões, ou melhor, a razão entre A2 e A1 vale. Uma coisa importante é que nas figuras, né, se você voltar lá, dar um pause ou volta, mas eu já estou te dizendo, na figura a gente percebe que o objeto está a 3A, né, uma distância 3A, o objeto está a uma distância 3A do espelho côncavo e da lente também está a uma distância 3A. Então o P do objeto para a lente também vale 3A. Sério, tenente? Exatamente. O que a gente tem que fazer agora, tenente? Nesse momento, guerreirão, vem comigo. A gente vai precisar então calcular A2 e A1. Depois que eu calcular o A2 e A1, eu faço a razão, né? Faço essa divisão aqui, A2 sobre A1. Então vamos lá. Vamos de cara aqui, ó. Vamos calcular cálculo da amplitude A1. Ai, tenente, I sobre O? Vou utilizar a equação I sobre O? Não, guerreiro. Menos P' sobre P? Olha pra cá, guerreiro. Você tem I. Tem o tamanho da imagem aqui? Não. Tem o tamanho do objeto? Não tem. Então não é I sobre O. A menos P' sobre P? Você tem P' aqui? Não, tenente, mas eu posso encontrar, porque eu tenho FP. Para de palhaçada, guerreiro. Eu já te disse que você... Pô, se você for pensar em calcular ainda o P', pô, guerreiro, utilizando FP, vai te dar muito trabalho. Então usa já a equação da amplitude, onde a gente tem relacionados o foco e a distância do objeto, que é o P. Aqui, ó, FP eu tenho. Então, facilmente a gente resolve o problema assim, ó. F sobre F menos P. Quanto vale A1? Para o A1, eu tenho F igual a 4A sobre F, que é 4A, menos P, que vale 3A. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto dá isso aqui? 4A sobre 4 menos 3, 1A, né? Então a gente tem que A1, guerreiro, está valendo 4. Ah, tenente, o que eu faço? Guarda isso aí, guarda essa informação, beleza? Não vou pensar aqui em unidade, né? Tenente, qual é a unidade que a gente tem, guerreiro? Toda amplitude, quando a gente fala de amplitude é uma grandeza adimensional, porque é na verdade uma proporção. O que a gente entende aqui? Que A1, né? A amplitude da nossa imagem é 4 vezes maior que a amplitude do objeto. Então, por isso o número 4 vezes maior. Tenente, é assim? É. Se tivesse 3 aqui, 3 vezes maior. Então, a amplitude que a gente teve da imagem que o espelho côncavo produziu foi 4 vezes maior que a amplitude do próprio objeto. Agora a gente vai calcular logo o A2. Vamos lá? Tenente, quanto vale o A2? Vou utilizar a mesma equação. Tenente, mas a lente... agora a gente fez isso aqui para o espelho. Mas lente, já te falei, guerreiro. Tu tá bizonhando, malandro? Ai, tenente, me desculpa. Presta atenção, cara. Te falei que a amplitude... Essa equação, que é aquela lá, vai ser a mesma tanto para espelhos quanto para lente. Ai, tenente, lembrei, é verdade. Então, vou botar aqui, ó, F sobre F menos P e substituir os valores pensando no caso dessa lente. A2 é igual... Quanto vale F? O foco ele falou que valia A, tranquilo, né? Sobre quanto vale F? A de novo, F menos P. A menos 3A. A menos 3A. Ai, tenente, agora eu tô com medo. Tá com medo por quê, guerreiro? Olha quanto tá dando essa amplitude, tenente. A sobre menos 2A. Dá quanto isso, guerreiro? Tenente, deu menos meio. E agora, tenente? Guerreiro, a gente vai pensar aqui apenas no módulo para resolver a questão. Não preciso pensar no negativo. Mas assim, uma coisa importante você ter em mente, de cara, qual é a amplitude da imagem que foi projetada, ou melhor, que foi produzida por essa lente? Essa amplitude é meio, ou seja, metade da amplitude do objeto. Isso é importante você saber, tá bom? Metade da amplitude do objeto. Agora, com relação ao negativo, o negativo normalmente vem para me dizer se a imagem é invertida ou se ela é direita, tá? Então, quando é negativo, a imagem é invertida, quando é positivo, a imagem é direita. Mas não vamos entrar nesse mérito, tá
Tá bom? Tenente, então já entendi isso, já deu um bizu bacana. Vamos agora fazer o que, guerreiro? Quanto vale A2 sobre A1? A2, sabemos que vale o módulo aqui, meio, dividido por A1, que vale 4. Qual é a regrinha, tenente? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Inverte a segunda. Quanto dá então esse cara? 1 sobre 8. A razão A2 sobre A1. Tenente, tem resposta, guerreiro? Marca a letra A. A de quê, tenente? Amor. A de amor. Alegria. Estou bem alegre de estar aqui com vocês hoje, né? Gravando mais um vídeo da nossa playlist. Estou aqui já suando, você já viu que eu estou fazendo assim, ó. Estou pingando aqui de suor. Tenente, precisava falar isso. Preciso falar isso sim. Preciso falar isso porque você tem que ser motivado a dar like, cara. Eu tô aqui sangrando, rapaz. Tenente, você tá na tua vida boa aí. Tenente, eu não tô não, eu tô ralando. Então beleza, se tu tá ralando, eu tô ralando daqui, tá tudo safo, tá empate. Agora, você precisa continuar dando gás. Tenente, o quê? Eu não posso estudar por você, guerreiro. Se eu pudesse estudar por você, eu estaria fazendo isso. Tenente, guerreiro, se eu pudesse pegar aqui, ó, um pendrive, né, botar o conhecimento pouco que eu tenho de física num pendrive, clicasse aí, botar no teu ouvido aí, você, aprendesse física, tá safo. Mas não é assim. Você precisa se dedicar. Da mesma maneira que eu me dediquei e continuo me dedicando na minha vida em várias áreas, né, estudando às vezes um novo idioma, alguma coisa do tipo, cara, você precisa continuar dando gás. Guerreiro, os seus sonhos não podem ser realizados por mim. Você é o protagonista, você é o ator principal. Tenente, eu sou o ator principal de quê? Dessa série que é a sua vida, dessa novela, desse filme, desse desenho animado. Mas você tem que entender que você é o protagonista. Ninguém vai poder fazer por você o que só você pode fazer. Então continue se dedicando, estudando, dando gás. Curta o nosso canal aqui, né, os vídeos, todos os vídeos. Compartilha isso, guerreiro. Eu preciso da tua ajuda. Tenente, eu quero continuar te ajudando, mas eu preciso da tua ajuda aí numa maior divulgação do canal, né? Curta, tenta assistir os vídeos aí por completo, né? É isso, cara. Vai passar agora um carro chato pra caraca de som. Então, pra finalizar, vamos lá, aquilo que eu sempre falo. Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha, guerreiro? Sim, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com o Tenente. Fui!